última aula da 5.6, fala de investigação de acidentes. Então, eu tenho aqui, vou fazer um resumo, né, de tudo que nós passamos durante a semana, tá bom? Então, nós temos aqui o trabalho na segurança do trabalho, um pouco da história, né, rapidamente, a evolução fez o homem perceber, né, que ao manipular alguns materiais como pedra, pedaços de madeira, cipó, ele seria capaz de caçar, né, então começou a desenvolver ferramentas, né, a agricultura possibilitou que ele estabelecesse uma região e deixasse de ser nômade, né, até que o homem passou a desejar mais e percebeu que poderia trocar o fruto do seu trabalho por coisas que ele não tinha. A troca direta desses bens fez surgir o comércio, né? Depois, o trabalho na área industrial, né? A industrialização surgiu aí no século XVIII, com a Revolução Industrial. Nessa época, as pessoas começaram a trabalhar para os detentores, né, do capital produtivo, como empregados ou operários, e assim perderam a posse de matéria-prima, do produto final e do lucro. Esses trabalhadores controlavam as máquinas que pertenciam aos donos dos meios de produção, que na verdade eram os que mais recebiam, tá? Então tem aqui uma das primeiras indústrias, que era a indústria têxtil, na época da Revolução Industrial. Da Primeira Guerra Mundial, né, introduzir então as mulheres no cenário de trabalho extra-domiciliar, que até então eles só trabalhavam em casa. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas, né, como empregadas, e também nos hospitais como enfermeiras, né. O papel da mulher na Primeira Guerra Mundial, né, foi importantíssimo, né? Então nós temos aí mulheres trabalhando em uma fábrica de munição, e na foto 1 e na foto 2 são as enfermeiras, né? A transição da era industrial para essa era da informação, que após a Segunda Guerra Mundial a sociedade global passou por inúmeras transformações provocadas pela evolução tecnológica. A era da informação propiciou um excepcional avanço das comunicações e também da automação. Com isso, o trabalho passou a profundas transformações, né? Então, aí entrou na era da evolução tecnológica, né? Então, começou a ter robôs, né, na produção. A industrialização no Brasil, então, ela é relativamente nova, né, se comparada de outros países, mas teve seus primeiros passos já no período colonial. As indústrias no Brasil se desenvolveram a partir das mudanças estruturais, né, de três tipos, né, que foi econômica, né, crise do café e grãos, né, de depressão em 1929, que até então aqui era forte a agricultura, sociais, né, a partir da abolição do trabalho escravo, né, e também na entrada de imigrantes, né, de diversas nacionalidades, descentralização de população, e as políticas, né, que foi a proclamação da República, né, e entrou a ditadura Vargas, tá? Então, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, que é o SESMIT, né, que é o que a gente faz parte, ele promove a saúde e a proteção da integridade física do serviço, né, dos trabalhadores no local de trabalho. Os profissionais do SESMIT devem ser empregados da empresa, mas existem empresas que terceirizam o serviço, né? Então, nós já vimos que o SESMIT, ele é um serviço. Então, conforme o número de funcionários, o grau de risco é dimensionado. Tem empresas que não têm necessidade de ter um SESMIT completo, não tem necessidade de ter, mas ela tem a obrigação de terceirizar esse serviço, né? Que é o serviço do engenheiro de segurança, o médico, o enfermeiro, auxiliar de enfermagem, técnico de segurança, tá? Os programas do SESMIT, né, que nós temos aí, que a equipe do SESMIT, ele cria e implanta programas de orientação ao trabalhador sobre os mais diversos assuntos, né, que contribuem para o seu bem-estar, segurança e saúde. Esses programas têm por objetivo a proteção e a saúde da integridade física e psíquica, né, dos trabalhadores, do seu local de trabalho. O programa orienta também sobre as necessidades de cumprimento das normas de segurança no uso de EPI, instrui também sobre os perigos relacionados à saúde por meio de cursos e também palestras, que é a nossa função, orientar o trabalhador, né, sobre todos os problemas que ele vai estar exposto. O programa de recreação laboral traz grandes resultados, né, à empresa pela melhoria do desempenho físico e de controle emocional dos trabalhadores.
o que melhora a qualidade de vida e também reduz, né, aqueles afastamentos causados por Lero Dort, tá? Então, nós temos aí aquele programa que alguns chamam de recreação laboral ou ginástica laboral, né, dentro das empresas, que é para fazer justamente melhorar, né, o desempenho físico do trabalhador. Tem o programa de ginástica laboral, que trata da aplicação dos exercícios específicos por especialidade, né, durante a jornada de trabalho, a fim de quê? De promover a saúde do trabalhador por meio de compensação do esforço para evitar o que? A ocorrência da Lero Dort, né, tanto as lesões aí por esforço repetitivo, também como as doenças osteomusculares, tá? O programa de alimentação do trabalhador, né, que prioriza o que? Os atendimentos aos trabalhadores de baixa renda, isto é, aquele que ganha até 5 salários mínimos mensais. Esse programa é estruturado em parceria entre o governo, as empresas e o trabalhador, tem como a unidade gestora da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Departamento de Saúde do Trabalho, tá? Então, aquele trabalho de alimentação, questão de a empresa é obrigada a dar uma cesta básica, e por aí vai para o trabalhador. A CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a missão da CIPA é preservar a saúde, né, e também a integridade física dos trabalhadores e todos aqueles que interagem com a empresa. O objetivo da CIPA é exercer a fiscalização da segurança do trabalho e também a saúde do trabalhador na empresa, bem como tomar providências quanto às irregularidades e promover ações preventivas. Algumas ações da CIPA, né, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidente. A organização da CIPA, né, ela é composta por representantes tanto indicados pelo empregador, né, entre titulares e suplentes, e também representantes dos empregados, titulares e suplentes, que são eleitos em voto secreto. O funcionamento, né, essas reuniões acontecem mensalmente e os membros apresentam e discutem assuntos pertinentes à área de trabalho e expõem suas sugestões para solucionar os problemas identificados. As atribuições da CIPA têm desde que identificar os riscos do processo de trabalho, também elaborar um mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores, como assessoria do SESMIT, né, onde houver, tá? Então a CIPA, ela assessora o SESMIT. Dentre ainda das suas atribuições, tem elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde do trabalho, né? Participar da implementação de controle da qualidade, das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades das ações dos locais de trabalho também. Realizar periodicamente a verificação dos ambientes de trabalho e das condições de trabalho, visando a identificação de situações que possam trazer riscos à segurança e saúde do trabalhador. Essas são algumas atribuições da CIPA, né? Dentre elas ainda, realizar a cada reunião a avaliação do cumprimento das metas, né, fixadas em seu plano de trabalho, né, discutir as situações de riscos identificados, divulgar aos trabalhadores as informações relativas à segurança ao trabalho. É função da CIPA informar, né, bater papo com a turma, tal, levar tudo que foi discutido para o grupo e pegar todas as informações do grupo e trazer para as reuniões. Participar com o SESMIT, né, quando houver, evidente, das discussões promovidas pelo empregador para avaliar os impactos de alterações no ambiente e no processo de trabalho, relacionado sempre à segurança e saúde dos trabalhadores, tá? Não vai discutir numa CIPA uma questão de salário, de CID, isso não tem nada a ver. Requer ainda o SESMIT, quando houver, ou ao empregador, a paralisação de máquinas ou setor em que considere haver risco grave iminente à segurança do seu trabalhador. Então, também é importante a CIPA, em conjunto com o SESMIT, a CIPA sozinha, ela tem poder também para parar qualquer máquina e tal, se tiver em risco grave iminente. Colaborar com o desenvolvimento na implantação do PPRA, do PCMSO e outros programas relacionados à segurança. Então, a lei diz que a gente, né, do SESMIT, tem que apresentar para a CIPA, o PPRA e o PCMSO, né, tem que apresentar para eles como se fosse apresentar para todos os funcionários. Eles leem, olhem bem o PPRA e divulgam depois para os funcionários, tá?
aqui, divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras, né, junto com o SESMIT também, bem como de cláusulas de acordo com convenção coletivas, de acordo que é importante sempre nas reuniões discutir essas questões das convenção coletiva, porque toda convenção coletiva do sindicato tem situações relacionadas à segurança do trabalho, tá? Participar em conjunto com o SESC, também quando houver, ou com o empregador, da análise das causas de doenças, de acidentes no trabalho, e propor medidas de soluções de trabalho identificado, tá? Então, isso também é super importante, que é uma função da CIPA. Requisitar o empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança, né? Então, se tiver alguma coisa errada ou se fizer alguma alteração de máquina, é super importante, a CIPA tem que saber. Requisitar a empresa as cópias de comunicações de acidente, né? Pedir todas as cópias de CAT para discutir nas reuniões, né? Promover anualmente, em conjunto com o SESMIT, quando houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes, participar anualmente em conjunto com a empresa, né? De campanhas de prevenção contra a AIDS, tá? Isso também é função ou as atribuições da CIPA. Já as atribuições dos empregados é o quê? Participar das eleições de seus representantes, colaborar com a CIPA, indicar a CIPA, o SESC, ao empregador, situações de risco, apresentar sugestões de melhoria nas condições de trabalho, observar e aplicar no ambiente de trabalho as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. É evidente que quem abastece a CIPA de informação somos nós, da Segurança do Trabalho. Aí nós temos o PCMSO, né, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Todas as empresas que possuem empregados são obrigadas a elaborar e implementar o PCMSO, né, com os objetivos de promover e preservar a saúde dos trabalhadores, né, dentro dos parâmetros estabelecidos e também de acordo com os riscos existentes nos locais em que os serviços estão sendo realizados, tá bom? Então, o desenvolvimento deve ser tratar a saúde do trabalhador pela identificação da existência de doença por meio de exames médicos laborais, tá? Então, os exames que fazem parte é o admissional, né? Admissional de menores, né? Que são jovem aprendiz, exame admissional em funcionários especiais, que são também exames diferenciados, exames admissional da mulher, que são exames também diferenciados, exames periódicos para todos, exames de retorno ao trabalho para todos, exames de mudança de função e demissão. Então, em especial aqui, esses aqui inicialmente, que são os exames admissionais, que tem como a característica de ser diferente, né, os exames para o quê? Para menor, né, para funcionários especiais, para mulher, tá? Então, tem aí exames totalmente diferentes, né? Então, é o médico que determina quais são. O Programa de Prevenção de Risco Ambiental, que é o PPRA, a legislação brasileira sobre segurança do trabalho considera como riscos ambientais os físicos, agentes físicos, químicos, biológicos existentes no ambiente de trabalho. No entanto, para que sejam considerados fatores de riscos ambientais, esses agentes precisam estar presentes no ambiente em determinada concentração e intensidade. Não é só estar no ambiente, tem que ter uma certa concentração e intensidade, né? E o tempo máximo de exposição do trabalhador. E eles é determinado por limite pré-estabelecido de lei. Então, o que acontece? Existe o limite de tolerância, tá? Então, em resumo, precisam estar presentes no ambiente, beleza? Em determinada concentração e intensidade. Também o tempo máximo de exposição do trabalhador. E aí eles é determinado por quê? Por limites pré-estabelecidos na lei, né? Que nós já vimos lá no NR15. A estrutura do PPRA, que até a nossa próxima competência, né? A nossa próxima, eu sei que a gente começa segunda-feira, que vai falar sobre esses programas. Então, planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades, né, cronograma, estratégia, metodologia, forma de registro, manutenção e divulgação de dados, periodicidade e formas de avaliação do desenvolvimento do PPRA, tá? Isso a gente vai começar a falar semana que vem, quase que o mês inteiro a gente vai falar sobre programas. Nós temos o PCMAT, né, que é o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da
da construção. Esse PCMAT é um programa também prevencionista, que visa o quê? Antecipar os riscos e também controlar a segurança do trabalhador no ambiente de trabalho na indústria, né, da construção, por meio de aplicação de medidas e também de procedimentos de segurança constante, onde na NR18, tá? Para elaborar o PCMAT, é preciso realizar uma ampla verificação sobre todos os aspectos da obra, né, incluindo sua duração, o tamanho do canteiro de obra e também do seu layout, né, número de funcionários, também o tipo de obra. Esse PCMAT não tem validade definida, mas periodicamente deve passar por uma reavaliação, né, ou reavaliação para verificar possíveis melhorias e se ele está atendendo plenamente aos objetivos para o qual foi elaborado, né. Então, nós temos aqui a responsabilidade do empregador na prevenção de acidentes no trabalho, que por lei, né, a empresa é responsável pela adoção e também pelo uso de medidas coletivas, individuais de proteção e também de segurança e saúde do trabalhador, devendo prestar informações sobre os riscos da operação e também executar do produto a manipular, né? As responsabilidades do empregador em relação à segurança do meio do ambiente de trabalho divide-se em 4 esferas, né? Esfera civil, criminal, trabalhista e previdenciária. Então, sempre nós comentamos essas questões aí, que tem que estar claro na cabeça de vocês. Primeiro, as 4 esferas, né, da parte de segurança do trabalho, que é a esfera civil, a esfera criminal, a esfera trabalhista e a esfera previdenciária. Bom, responsabilidade dos agentes empresariais no acidente de trabalho, né? Então, além da empresa ter a responsabilidade estabelecida pela legislação, também os seus agentes respondem de acordo com a sua participação e responsabilidade pelo ocorrido, né? O enquadramento legal do crime é feito de acordo com o modo de agir e o comportamento do agente, que pode ser doloso ou culposo, né? Então, dependendo do tipo de acidente que ocorrer na empresa, a autoridade competente, né, a autoridade policial, ela pode dar como se foi doloso ou se foi culposo, né, se teve dolo, se teve intenção mesmo de matar o cara por falta de EPI e tal, que aí é doloso, ou culposo, né, tem tudo e o cara enfiou a mão lá e morreu. Tá? Investimentos em segurança do trabalho, nós sempre falamos isso, que tem sim investimento. Nós temos aqui os investimentos de segurança do trabalho, ele é feito considerando toda a legislação pertinente, né, bem como os estudos e pesquisas realizadas com os objetivos de eliminar os fatores de risco que levam a acidentes ou reduzir seus efeitos, né, os investimentos obrigatórios são equipamento de proteção coletiva, né, nesse caso aqui, dessas duas figuras, na figura A, um chuveiro de emergência, e na figura B, lava-olho, né, que é um equipamento de proteção coletiva para onde tem produtos químicos. Tem aí equipamento de proteção individual, eles são fornecidos e devem ser adequados ao tipo de atividade ou riscos existentes, né, a parte do corpo para ser protegida. Então, a gente tem que conhecer profundamente cada EPI e qual a sua finalidade. A fiscalização da segurança do trabalho, que é atividade desempenhada pelo Estado, né, por meio de seu órgão gestor, com a finalidade do quê? De verificar e também adequar o cumprimento, né, por parte da empresa, da legislação de proteção ao trabalhador. Ela atua na orientação para a prevenção e na correção de procedimentos informais adotados pela empresa. O auditor fiscal pode realizar inspeções em qualquer empresa, em sua área de atuação, em qualquer dia e também em qualquer horário, sem necessidade de comunicar previamente. Ele possui acesso a todas as dependências da empresa e pode solicitar informações e esclarecimento a qualquer pessoa para apurar fatos considerados por ele como relevantes na inspeção. Isso aí é o fiscal do Ministério do Trabalho, que a gente chama de auditor fiscal. O ambiente de trabalho e o trabalhador. O ambiente onde é realizado o trabalho é uma preocupação constante, né, das empresas e dos profissionais de saúde e segurança do trabalho, que monitoram os seguintes fatores. Primeiro, a gente sempre monitora a iluminação, troca térmica,
temperatura efetiva corrigida, ruídos e vibrações sonoras, né? Dentro daqueles riscos que vocês conhecem. Aquela outra parte que é a análise ergonômica do posto de trabalho, que existem dois tipos de abordagem para a realização da análise ergonômica do trabalho, que é uma abordagem tradicional e uma abordagem ergonômica. Na tradicional, baseada no estudo dos movimentos corporais do ser humano, né, que são necessários para executar uma tarefa, e o tempo gasto em cada um desses movimentos. Isso é abordagem tradicional. Já na abordagem ergonômica, que é baseada no trabalho realizado por uma pessoa, em uma situação em que a pessoa, as máquinas, os equipamentos e as ferramentas são tratados como um conjunto, no qual cada parte contribui para uma perfeita integração, aonde entra o funcionário trabalhar numa boa, tranquilo, atendendo todas as normas e também os preceitos aí da parte ergonômica. As etapas da análise ergonômica de um posto de trabalho. Então, está desde a análise da demanda, né, que define o problema a ser estudado a partir do ponto de vista dos diversos participantes e interessados envolvidos. A análise da tarefa, né, que considera as condições ambientais, técnicas e organizacionais do trabalho. As atividades da atividade, né, que foca no comportamento do trabalhador, gestor, comunicação e informação, aspectos regulatórios, né, conforme as regras, as leis, as praxes, né, a natureza e a cognição, né, que é o processo de aquisição do conhecimento. O diagnóstico ergonômico, né, que quem faz é um analista ergonômico, um avaliador, até mesmo um técnico de segurança do trabalho, que ele tenha profundo conhecimento de ergonomia. Os principais aspectos que aparecem nos diagnósticos ergonômicos são as síndromes às quais os trabalhadores estão sujeitos em seus postos de trabalho, né? Então, são várias síndromes, né? Dentre elas a LER, a DORT e nós temos outras. Tais síndromes podem estar também associadas a quê? A erros humanos, incidentes críticos, acidentes de trabalho, panes nos sistemas, defeitos de produção, quedas na produtividade, tá? O laudo ergonômico, ele, após a realização do diagnóstico com precisão e técnica, né, elabora-se o laudo ergonômico, gerado com base na análise ergonômica e no diagnóstico ergonômico. O laudo basicamente deve conter o que? Estudo detalhado do processo, avaliação qualitativa e quantitativa, né? Aquela avaliação do mobiliário, aferição e análise das condições ambientais, aferição de análise psicobiofísica do operador, recomendações técnicas para a melhoria das condições, implantação de medidas de controle, treinamentos e cursos sobre ergonomia, indicações de ginásticas e também exercícios laborais, tá? Gerenciamento de risco, né? O controle de risco, ele implica verificar, fiscalizar, conferir, inspecionar e dominar as situações de risco, né? Tais atividades têm baixo custo, pois requerem pouco investimento em pessoas e equipamentos. Já o gerenciamento de risco tem como objetivo final reduzir os riscos por meio de prevenção, redução da frequência de ocorrência, né, e da proteção contra os riscos existentes, né, redução das consequências. Análise de risco, né, tudo isso dentro do gerenciamento de risco. Na análise consiste na análise integrada dos riscos inerentes a um determinado produto, sistema, operação, funcionamento, atividade, no contexto apropriado. Foi o que nós vimos, né, nas aulas passadas sobre controle de risco, gerenciamento de risco e análise de risco, tá? Então, na análise de risco, análise integrada dos riscos inerentes a um determinado produto, sistema, operação, funcionamento, atividades no contexto apropriado. Então, antes de iniciar a atividade, antes de iniciar a análise do risco, é preciso identificar o perigo, né?
Qual o perigo? O perigo que existe no local a ser analisado, o que é feito a partir de diversas técnicas descritas, como nós temos um monte, né, de técnicas que nós vimos aí, técnica de identificação de perigo, técnica de incidente crítico, técnica White-Eye, análise preliminar de perigo, né? Então nós temos várias aí que nós vimos nesses dias. Então a metodologia OSAS, dentro da análise e avaliação de risco, essa metodologia já foi utilizada inúmeras vezes por diversos especialistas, né, do mundo todo, e de acordo com a OSAS, né, que faz parte do Departamento de Trabalho dos Estados Unidos, que consiste em quê? Primeiro passo, identificar o perigo, quantificação dos riscos, estabelecimento do risco aceitável, definição da estratégia para gerenciamento do risco, tá? As técnicas de análise e avaliação de risco. Nós temos aí as séries de riscos, né, que proporcionam uma análise qualitativa dos riscos, com o objetivo de fornecer elementos que possibilitem ações preventivas e corretivas, né, que inibam a sequência de fatos negativos que são repetição, né, que seria a relação causa e efeito. Então, nós temos aqui do seu lado esquerdo as causas, né, que são riscos iniciais, e as consequências, que são os eventos catastróficos. E no meio nós temos os riscos contribuintes e o risco principal. Essa que é a área de operação. Então, nós temos as causas e as consequências, tá bom? Então, para ter uma consequência, teve uma causa, uma raiz, né, do problema. Nós temos a análise preliminar de risco, que é uma análise eficiente e de baixo custo, que considera os perigos existentes, os riscos da atividade de acordo com o elemento definido na elaboração do projeto. Análise de modos de falha e seus efeitos. Essa ferramenta já procura evitar que ocorram falhas no projeto e do produto ou do processo produtivo, por meio de análise das falhas potenciais e de propostas de ações de melhoria. E estudos de riscos operacionais, que são metodologias que examinam o quê? Instalações, processos, né? Somente aqueles processos complexos, né? Com vistas a encontrar procedimentos e operações que constituem risco real ou também um risco potencial. Então, nós temos análise preliminar de risco, análise de modo de falha e dos seus efeitos, estudos de riscos operacionais. Então, na análise de árvore de falha, né, que seu foco é a análise dos riscos previamente observados, e não a sua identificação, né, possui cunho qualitativo e quantitativo. Então, nós temos aqui um exemplo, o superaquecimento de um motor, primeira falha primária do motor, depois corrente excessiva do motor, que pode provocar o quê? Corrente excessiva no circuito, fusível e falha, né, na corrente, falha elétrica, uma falha de fonte, no fusível, falha primário no fusível, tá? Existem outras, né, técnicas utilizadas de análise e avaliação de risco, nós vimos algumas, né, nessa semana, mas nós temos análise de revisão de critério, análise de emissão, diagrama e análise de fluxo, mapeamento, análise de ambiente, análise de componentes críticos, análise de procedimentos, análise contingenciais, tá? Então, nós temos aí uma série deles. A norma, agora, né, ele sai o PPRA e entra o PGR. Então, esse programa de gerenciamento de risco, que vai ser a nova ferramenta aí para a gente fazer esse gerenciamento de risco, tem como objetivo principal prevenir ocorrências de acidentes ambientais que possam colocar em riscos a integridade física dos trabalhadores, a segurança da população e também do meio ambiente. Nós lemos isso aí também nessa semana, né, que deve conter em seu escopo, primeiro, informações de segurança no processo, revisão de riscos do processo, gerenciamento de modificações, manutenção e garantias da integridade do sistema crítico, procedimentos operacionais, capacitação de recursos humanos, investigação de incidentes, plano de ação de emergência, né, o PAI, e auditorias, tá? Então, esse é um PGR, tá? Os riscos operacionais e ambientais, nós temos aí riscos operacionais,
que são aqueles que existem e também convivem, né, com as atividades de produção e também distribuição dos produtos e serviços na empresa. Tá? Esses são riscos de operações. Nós temos riscos ambientais, que são riscos existentes pela presença de agentes nos ambientes de trabalho capazes de afetar o trabalhador, provocando acidentes e também doenças profissionais ou do trabalho. Esses são riscos do ambiente. E nós temos passivo ambiental, que é o conjunto de todos os custos gerados pelas obrigações que a empresa tem com a natureza e com a sociedade, causada por suas atividades produtivas. Isso é um passivo ambiental. Então, ele danifica o meio ambiente e aí cria-se um passivo, né, para ficar na conta dele. O mapa de risco ambiental, né? Esse mapa de risco é uma representação gráfica, né, das partes ou de um todo processo produtivo da empresa, em que registram os riscos e os fatores de riscos a que os trabalhadores estão sujeitos e o que vão ser vinculados, né, direto ou indiretamente ao processo, a organização e as condições de trabalho. Essa metodologia de elaboração do mapa de risco baseia-se em dois princípios básicos, né? O grupo homogêneo, né, de exposição, que é uma estrutura organizada que propicia ao trabalhador participação nas decisões sobre a realização do trabalho. Então, esse grupo homogêneo, a gente vê que são pessoas que estão expostas ao mesmo problema, né, executam as mesmas atividades, estão no mesmo ambiente. E as não delegadas, né, que são assumir a responsabilidade de não entregar aos patrões as decisões sobre suas condições de saúde e segurança do trabalho. Nós temos aqui a classificação dos riscos ocupacionais, então nós temos os 5 grupos, né? O grupo físico, que é o verde, o vermelho, que é o químico, o marrom, que é o biológico, o amarelo, que é o ergonômico, o azul, que é acidente, que vocês conhecem muito bem. Quando eu falo de riscos físicos, ruído, vibrações, radiações ionizantes, não ionizantes, frio, calor, pressões anormais, umidade, iluminação e por aí vai. O grupo 2, né, que são os riscos químicos, poeira, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, substâncias compostas, produtos químicos em geral. O grupo 3, que são os biológicos, que é o grupo marrom, que fala em vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. No grupo 4, que são riscos ergonômicos, que é o amarelo, né, que você identifica todas essas cores no mapa de risco. Então, nós temos esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos de trabalho em turno noturno, jornada de trabalho prolongada, monotonia e repetitividade. Já o grupo 5, né, que são riscos de acidente, que é a cor azul, arranjo físico inadequado, máquina e equipamento sem proteção, ferramentas inadequadas ou também pode ser defeituosa, iluminação inadequada, eletricidade, probabilidade de incêndio e explosão, armazenamento inadequado de animais, armazenamento inadequado, e temos também, por último, animais peçonhentos, tá? Os acidentes de trabalho, que ocorrem pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, né, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perturbação ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. A CAT, que é a Comunicação de Acidente de Trabalho, que é um documento que comunica a Previdência Social e prevê que a empresa sobre o acidente de trabalho. Então, a CAT é um documento que é elaborado para o INSS, informando o que aconteceu e tudo mais. A investigação de acidente do trabalho e incidentes, né? Essa investigação parte do pressuposto de que o acidente é sempre um acontecimento que decorre de uma série de fatores existentes em processo, ou em materiais e ambiente, e também no comportamento humano. Então, a gente tem que investigar sempre levando em consideração essas questões, né? Nós já falamos que a gente, quando investiga, não vai na causa não, no homem, a gente vai nas causas, nos fatores que levaram a acontecer um acidente. A metodologia de investigação e análise de acidentes de trabalho. Então, o primeiro passo, coletar dados, né? O segundo, definir o acidente de uma forma clara e concisa.
O terceiro é identificar as causas imediatas de acidente. Quarto passo é identificar as causas básicas das falhas. O quinto passo é definir as medidas de controle. E a melhor forma de definir um plano de controle após obter os resultados de uma investigação é empregar. Existem diversas ferramentas, mas ali aponta aqui a ferramenta de qualidade conhecida como 5W e 2H. Tá? Essa é uma ferramenta aqui de qualidade, tá? E que serve também muito bem para a investigação de acidente. E o sexto passo, que é percorrer o caminho inverso do acidente até identificar as causas básicas e imediatas que levaram ao quê? Ao acidente. Então, a gente vai no caminho ao contrário. Então, esses 5W e 2H são sigla em inglês, né? Que tem 5 Ws aqui e o 2H, tá? Então, o what, né? O que será? O que será feito, né? Então, estabelece as etapas a serem desenvolvidas. Por que será feito, né? Que seria para definir objetivamente o motivo de desenvolvimento do plano de ação. Onde será feito, né? Definir em que local da empresa o plano de ação será aplicado. Então, quando será feito, né? Definir a época, o período e o tempo da execução desse plano de ação. Recomenda-se estabelecer prazo para realizar as etapas. Por quem será feito, né? A pessoa será responsável pela montagem da equipe, né, de trabalho, implementação das ações planejadas, ou como será feito, método que será adotado na execução das etapas estabelecidas no plano de ação, e how much, né, quanto custará, né, que seria o planejamento de custos que serão realizados, tá bom? Então, esse é o 5W e o 2H que é utilizado. Tem outras técnicas, né, como técnica de análise sistemática de causa, que é nessa técnica simula o possível caminho que levou à ocorrência do evento, né, investigado. A aplicação da técnica sistemática de causa, né, tem início após a ocorrência de um evento. Então, um exemplo, pode ser novo ou repetitivo, mas pode possuir causas diretas e imediatas diferentes. Então, as causas diretas e imediatas que levaram, né, à ocorrência do evento e são consideradas consequências do ato abaixo do padrão ou de condições abaixo do padrão, ou até mesmo ambas, né? Já os atos e condições abaixo do padrão, né? Então, nós temos ato e condições aqui, tá? Então, condições que foram levando em consideração abaixo do padrão, ou ato e condições abaixo do padrão, que são produzidos pela causa básica, ou seja, elas estão na raiz do evento investigado, tá? E as causas básicas que possuem origem em fatores pessoais ou fatores laborais, tá? Tem a necessidade de ação de controle, então, na constatação feita por meio do task, possibilitam que a identificação da necessidade de ação e controle nos aspectos de gestão analisado, né? O status de cada aspecto pode ser obtido mediante o que a resposta positiva ou negativa de cada questão. Então, temos padrões de controle de risco para essa atividade? Então, é uma pergunta. Temos padrões de controle de risco para essa atividade? Tem, sim ou não? Positivo ou negativo, não tem ou não tem. Os padrões de controle existentes são adequados, sim ou não? É como se fosse uma auditoria. Os padrões de controle existentes estão em total conformidade com as normas? Sim ou não, tá? Os símbolos utilizados na árvore de causa, né? Então, nós temos aqui alguns símbolos, né, que são utilizados na árvore. O símbolo, que é esse quadrado aqui, que é um fato permanente, rotineiro, habitual, a gente coloca em quadrado. Esse tracejado aqui, que é um fator anormal, irregular, ocasional, eventual, não habitual, tá? Aí tem esse círculo, que é uma ligação verificada que efetivamente contribui para a ocorrência do fato seguinte, né? Então, quando vai passar o sim ou não, tá? Esse traço aqui é uma ligação verificada que aumenta a probabilidade de ocorrência, né? Que vai indicando sim, e esse sentido a seguir, né? Então, quando você faz um fluxograma, né? Então, nesse fluxograma você utiliza essa simbologia, tá? Que é para a utilização dessa árvore de causa.
as principais doenças ocupacionais. Então, nós temos aí as doenças ocupacionais mais comuns, né, segundo a classificação do Ministério do Trabalho no Brasil. Nós temos aí doenças respiratórias, lesões por esforços repetitivos, distúrbio osteomuscular relacionados ao que? Ao trabalho, perdas auditivas induzidas pelo ruído, dermatoses ocupacionais, distúrbios neurológicos, doenças relacionadas ao estresse, né? Tem aí as ações preventivas para essas doenças ocupacionais, que nós temos a melhoria dos processos de gestão dos programas de saúde e segurança do trabalho. Lógico, temos que melhorar sempre os processos, né, que nós já cansamos de falar em melhoria contínua. Diminuição do prazo de realização de exames periódicos, né? Então, quando diminui o prazo, você acaba tendo uma assertiva maior, né? Como verificar se o funcionário está desenvolvendo algum problema ou não, em questão de surdez, problema respiratório, por aí vai. Acompanhamento do trabalhador em tratamento médico, realização de campanhas de vacinação. Muitas empresas aproveitam e fazem isso aí, né? Independente do governo, ele vai e compra essas vacinas e ele mesmo aplica. Redução do trabalhador para prevenção de doenças, utilização de mídias e recursos visuais para dar instruções de treinamento, disponibilização de serviço odontológico, isso é importante também. Muitas empresas estão preocupadas hoje com a parte odontológica, né? Porque é sabido que se a pessoa não tem uma boa saúde bucal, né, essa pessoa ela não passa habitualmente a cada 6 meses no dentista, seja lá para fazer uma limpeza, né, para fazer normalmente é uma limpeza, né? Então, se você vai a cada 6 meses no dentista, o camarada dá uma olhada, então vai ter uma obturação ou alguma coisa que aconteceu, ele já vai tratar. Então, evita o que no final, as pessoas que nunca vão no dentista, daqui a pouco tem que arrancar dente, tem que ficar dias em casa, ou tem dores de dente infernal, e aí tem que, né? Então, a gente sempre orienta isso, tá? Sempre. E as empresas hoje estão perceberam que esse problema de dente é um problema grave, né? E aí muitas empresas acabam tendo planos odontológicos ou, né, tendo o próprio odontológico dentro da clínica, dentro da empresa. Eu trabalhei numa empresa que tinha o dentista dentro da empresa e era quase que obrigatório a gente passar em torno de, a cada 6 meses no máximo, tinha que passar no dentista e ponto, né? Então, a gente vai criando um hábito, né? Então, imagina, eu fiquei lá 10 anos, passei bastante. Eu já tinha convênio médico, então, você tendo convênio médico, você vai constantemente no dentista, isso é muito importante, porque aí quando você chega numa determinada idade, ou, né, além de estar com a sua saúde bucal excelente, não tem, assim, afastamentos por necessidade de problemas odontológicos, tá? Então, é importante isso quando você se formar em segurança do trabalho, que você for trabalhar, pensar também em serviço odontológico, tá bom? Isso é muito importante, que as pessoas acabam deixando de lado. Existem muitos funcionários que eles acabam ficando afastados porque tem problemas de dente, o dente dói, o dente inflamou, não sei o que, por aí vai, tá? Promoção de melhorias ergonômicas, treinamento de gestores para serem orientadores de procedimentos seguros, tá? Os benefícios garantidos pela Previdência Social, né? Então, nós já vimos isso aí, que tem aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, as especiais, né? Tem aposentadoria especial para pessoas com deficiência, temos auxílio doença, salário família, salário maternidade, auxílio acidente, pensão por morte, auxílio reclusão e também seguro-desemprego. Então, são alguns benefícios aí que são garantidos pela Previdência Social, isso é importante também você saber, tá? E alguns direitos, né, dos profissionais de segurança do trabalho. Então, primeiro, né, possui a carteira de trabalho assinada para ter direito aos benefícios da Previdência Social, né, isso é importante, né? Ter jornada de trabalho estabelecida e hora extra remunerada, né? Receber 13º salário igual à remuneração referência do mês de dezembro, gozar de férias remuneradas por 30 dias corrido ao completar um ano de trabalho, receber seguro-desemprego caso for demitido sem justa causa,
receber o vale transporte para quê? Para se locomover, né, da sua casa até o local de trabalho, receber o aviso prévio com 30 dias de antecedência em caso de demissão sem justa causa, receber o adicional de 20% porque trabalha à noite, e muitas vezes você trabalha à noite aí, você não ganha o adicional, gozar de licença maternidade durante 120 dias remunerados após o parto, né? Isso é específico para mulher, tá? E aí tem as dicas para desenvolver o marketing pessoal do técnico de segurança do trabalho, que sempre a gente fala, né? Sempre demonstra disposição para aprender com todas as pessoas e situações, né? Realize seu trabalho com qualidade acima do esperado, né? Seja criativo, use a imaginação, improvise quando não houver recurso. Faça parte da solução e não do problema, né? Solucione problemas e seja lembrado por ele. Aumente o seu círculo de amizades e relacionamento, de preferência com boas amizades. Mantenha a sua integridade e ética, a honestidade é imprescindível. Então, esses são alguns toques, né? Aí para você ter o seu marketing pessoal aí para não ter tantos transtornos na sua vida profissional. Beleza? Gente, é o que eu tinha para falar, né? Com isso aqui a gente encerra o C5.6, tá? Sobre investigação e tal, né? Eu vou disponibilizar uma série de materiais para vocês, vou colocar no e-mail agora, né? E depois a Vanessa compartilha com vocês, tá bom? Pergunta sobre o tema? Alguém tem alguma pergunta sobre o tema? Tá bom. Não tem nenhuma pergunta sobre... Oi, não ouvi. Pode falar, Mavi, que o Luciano falaram e não ouvi. Peraí, professor. Tá. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu encerro a gravação.